18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você que está ligado aqui na 100,7. Começa agora o programa 18 horas de hoje, segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Boa noite, Artemisa Gadelha. Começamos a semana com muita chuva na capital amazonense. Verdade, Nathalie Moraes, ótima noite para você e para você também que está nos acompanhando ainda do trabalho ou em casa ou nesse trânsito da capital amazonense. Vamos então às principais notícias do programa 18 horas. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Amazonas registra mais 3.000 novos casos de Covid nas últimas 24 horas. Manaus inicia a vacinação infantil. Mais de 48 crianças estão internadas por Covid-19. Uma pessoa infectada pela variante Ômicron pode contaminar outras 200 pessoas no Amazonas. Governadores decidem descongelar o ICMS dos combustíveis. Na entrevista do dia, vamos falar com o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gessen Orellana. Ele vai fazer um balanço dos casos de Covid-19 no estado do Amazonas. Começa agora o programa 18 horas de hoje. Você está ouvindo 18 horas. Começamos a semana com números assustadores de novos casos de Covid-19. A velocidade de contágio aqui no estado já se aproxima dos registros contabilizados na semana de pico da crise do oxigênio hospitalar em janeiro de 2021. Só para se ter uma ideia da gravidade, a cada 3 pessoas testadas, uma apresenta resultado positivo. O Amazonas começa essa semana na fase laranja, que é de risco moderado. Neste domingo, a Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado confirmou o diagnóstico de 3.079 novos casos de Covid-19, totalizando 449.759 casos da doença em todo o estado. E mais uma morte por Covid-19 foi encerrada por critérios clínicos, elevando para 13.857 o total de mortes desde o início da pandemia. Foi exatamente no dia 15 de janeiro de 2021, no segundo dia do pico da crise de oxigênio hospitalar nas unidades públicas aqui do estado, que a FVS, a Fundação de Vigilância em Saúde, registrava 3.151 novos casos de Covid-19 e 82 mortes, com uma taxa de letalidade de 2,67%. Atualmente, essa taxa caiu. A taxa de mortes aqui no Amazonas hoje é de 3,8%. Toda essa velocidade no avanço da doença tem afetado os profissionais de saúde do Hospital Universitário Getúlio Vargas. Por exemplo, muitos funcionários de todos os turnos de trabalho estão afastados do serviço após exames positivos para a Covid-19. Somente do setor de exames de imagens, 7 funcionários estão afastados desde o dia 10 de janeiro deste ano. Exatamente, Artemisa. Essa terceira onda da Covid-19 aqui no Amazonas vem tirando de combate diversos profissionais que atuam aí na linha de frente do combate ao coronavírus. Infectados, esses trabalhadores pedem paralisação para chamar a atenção para o drama que eles infelizmente voltaram a viver. Isso mesmo, Nathalie, preocupante. Ouvintes, o COREM, Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, confirmou o elevado número de enfermeiros infectados. Os trabalhadores que agora estavam se organizando para tirar férias após 2 anos sem descanso por causa da primeira e da segunda ondas, estão no limite e sobrecarregados. Isso tudo está acontecendo não é por falta de aviso. Epidemiologistas e infectologistas alertaram as autoridades aqui do estado sobre essa possível terceira onda. Mas o governador Wilson Lima abriu grandes eventos em dezembro do ano passado. Eventos, inclusive, com mais de 30 mil pessoas, Artemisa. Além das festas de fim de ano, quando a maioria dos amazonenses acabaram relaxando em relação às medidas de prevenção. Pois é, Nathalie, era de se esperar que viveríamos uma nova brutal disseminação viral, não só da Covid-19, mas também da influenza, com a nova variante H3N2. E para piorar, ainda temos a coinfecção da florona, que é a dupla infecção por Covid-19 e mais H3N2.
As vacinas ainda estão segurando esse caos todo, nesse cenário de evidente e insistente negligência sanitária do governo Wilson Lima. A Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado alerta para a importância, sim, da manutenção aí dos cuidados, das medidas de prevenção, como o uso de máscara, higienização das mãos, uso de álcool em gel, além também, é claro, do distanciamento social. Você está ouvindo 18 horas. Governo e prefeitura começaram hoje a contratar técnicos de enfermagem para reforçar a linha de frente contra a Covid-19. Só aqui na capital, Manaus, são mais de 1.500 profissionais da saúde com Covid-19. Por isso, a urgência do governo e também da prefeitura em contratar os profissionais temporários com urgência. Os detalhes na reportagem de Odineia Araújo. O avanço da Covid-19, que tem causado inúmeras filas em frente às unidades de saúde de Manaus, onde a população busca atendimento médico, também afeta diretamente os trabalhadores da linha de frente da doença. Eles estão adoecendo e levando a Covid para familiares. O 18 Horas tem ouvido desabafo de profissionais da área que estão cansados e agora também doentes. Nesse depoimento, vamos ouvir uma pessoa que pediu para não ser identificada e ter a voz modificada por medo de punição. Doente, acabou contaminando toda a família, inclusive seu bebê de pouco mais de 1 ano. Gente, pelo amor de Deus, a gente traz vírus pra dentro da nossa casa nesse momento. Eu tô muito mal, já tem 2 semanas, eu já fui no médico várias vezes, fui no 28º dia de trabalho, fui destratada pelo médico de lá. Voltei pra casa, tô tomando medicação, não é melhor. Tenho uma bebê de 1 ano e 6 meses, também tá ruim igual eu. Minha avó, 65 anos, meu esposo, minha mãe, minha irmã com um neném recém-nascido. Eu trouxe o vírus pra dentro da minha casa, até quando a gente vai continuar com isso? Mas trabalhamos igual bicho, não temos uma boa alimentação, muitas vezes viramos 12 horas, 46, 72 horas dentro de hospital. E a gente não tem nem o valor, o conforto, os colchões são tudo rasgados, a alimentação péssima qualidade, parece que a gente é cachorro. Aí a gente agora, no momento que a pandemia explode, os médicos ainda vêm destratar a gente, não são todos, mas alguns destratam a gente, eu fui destratada. Indignados, os trabalhadores da saúde pedem paralisação da categoria. Gente, boa noite. Gente, pelo amor de Deus, tem que fazer uma paralisação urgente. A gente vai continuar morrendo, trazendo contaminação para nossas casas e não vai ter nenhum valor desse governo. Nunca vai ter. Ele prefere todos, menos nós estamos morrendo, gente. A gente tem que paralisar. É total, não é só um pinguinho, não, umas horinhas, não. Enquanto a gente continuar lá servindo, a gente não vai ter reconhecimento nenhum. Enquanto a gente não paralisar, a gente vai continuar morrendo. E pro governo tá tudo bem, porque a gente tá servindo ele. A gente tem que paralisar. A gente trabalha, a gente dá o nosso suor, a gente trabalha doente, a gente é destratada quando precisa de um médico. A gente, enquanto não paralisar, a gente não vai ter valor, gente. Vamos levantar essa enquete, paralisação da enfermagem. O Conselho Regional de Enfermagem, Corém Amazonas, realizou visitas nas unidades de saúde para acompanhar a situação dos trabalhadores e falou de um elevado número de contaminados pela Covid. De acordo com o presidente Sandro André, os trabalhadores da saúde estão há 2 anos sem férias e sem descanso. A enfermagem está há 2 anos sem tirar férias. Teve a primeira, segunda onda, as férias foram suspensas. Agora que as equipes estavam se organizando para tirar essas férias, as férias novamente foram suspensas, então ainda não se recuperaram das sequelas físicas, das sequelas mentais. Então, mais uma vez, chamamos a atenção dos gestores da saúde para essa contratação emergencial de profissionais da enfermagem. Por conta do crescimento da Covid, que levou o Amazonas novamente para a fase laranja da doença, o governo do estado abriu inscrições para a contratação emergencial de profissionais da saúde por 30 dias. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 23 desse mês. A Prefeitura de Manaus também abriu inscrição para a contratação temporária de trabalhadores da saúde por 6 meses. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. O governo do Amazonas enviou para a Fiocruz Amazônia 600 amostras de genomas para o rastreio de casos da variante Ômicron.
A tendência é que nas próximas semanas a variante seja a variação predominante aqui no estado, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. Artemisa. As amostras encaminhadas, Nathalie, para análise ajudarão a entender o atual nível de propagação da nova cepa. Os detalhes nós vamos saber agora na reportagem de Júlia Gomes. Com a variante Ômicron em circulação e a explosão de casos de Covid-19 no Amazonas, principalmente na capital, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado encaminhou na última sexta-feira 600 amostras de genoma coletadas por meio de testes RT-PCR em pessoas que testaram positivo para a doença, para que seja feito o sequenciamento genômico na Fiocruz Amazônia. Conforme dados apresentados pelo Comitê Intersetorial de Enfrentamento da Covid-19, cada infectado pela nova variante pode transmitir o vírus para outras 206 pessoas. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Tatiana Amorim, explica que, por se tratar de uma variante de preocupação em termos de transmissão, a tendência é que nas próximas semanas a Ômicron seja a variação do vírus predominante no estado. Na ocasião, ela enfatizou não haver registro no Amazonas de pessoas internadas com a nova cepa. Todos nós sabemos que agora em janeiro nós tivemos a introdução da variante Ômicron, que essa variante Ômicron é o principal motivo do avanço, da aceleração no número de casos. Então, hoje nós estamos enviando para a Fiocruz mais 600 genomas, nenhum caso foi internado, mas ainda precisamos saber o quanto temos aqui e agora, hoje, está indo aí 600 amostras. Para a semana que vem já termos aí o resultado por meio do sequenciamento genômico para saber se de fato será a variante Ômicron após essa avaliação desses genomas. Dentre as ações de vigilância, o sequenciamento genômico, técnica que requer coleta de amostra para análise laboratorial, tem sido utilizado para identificar variantes da Covid-19, com o objetivo de rastrear e monitorar os casos. A partir disso, é possível adotar medidas e traçar estratégias para a contenção da doença. Na última segunda-feira, o governo do Amazonas confirmou mais 21 casos da variante Ômicron, após o processamento de 144 amostras pela Fiocruz Amazônia, totalizando assim 22 casos da cepa no estado. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A terceira onda da Covid segue avançando no Amazonas, mas as mortes são contidas graças à vacinação. Hoje o Amazonas tem 816 mortes a menos nos primeiros 16 dias de janeiro de 2022, se compararmos com o mesmo período do ano passado. A repórter Odineia Araújo conversou com o pesquisador e também cientista do Instituto de Pesquisas da Amazônia, Lucas Ferrante, que prevê uma média de 1.500 mortes nesta terceira onda só aqui na capital amazonense. O motivo? Os não vacinados, Artemisa. Segundo o pesquisador, essa dose da vacina, essas pessoas que só têm uma dose da vacina, na verdade, eles hoje são a maioria entre os internados pela Covid dentro dos hospitais aqui da nossa cidade. Vamos conferir os detalhes com Odineia Araújo. As vacinas contra a Covid-19 estão cumprindo suas funções, evitando o agravamento e mortes de pessoas infectadas pela Covid-19. Prova disso são os números apresentados pelo Boletim Epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde desse domingo. Nos primeiros 16 dias de janeiro desse ano, o Amazonas já registrou 15.946 casos e 22 mortes por Covid-19. Já nos primeiros 16 dias de janeiro do ano passado, o Amazonas registrou 28.354 casos novos da Covid. Desse total, 838 pessoas morreram. Isso significa que nesse início de terceira onda, com a variante Ômicron se alastrando pelo país, o Amazonas teve 816 mortes a menos por Covid na comparação com o mesmo período de 2021, quando ainda não havia vacinas para a doença.
Para o biólogo Lucas Ferrante, o crescimento acirrado dos casos de Covid e o baixo número de mortes revelam que o Amazonas entrou na terceira onda e as mortes estão sendo contidas pela vacina contra a doença. Com base em modelos epidemiológicos já publicados em periódicos com revisão pelos pares, nós atestamos que o Amazonas já vive a terceira onda de Covid-19. Essa onda ela é diferente das anteriores, principalmente pelos índices de vacinação. Entretanto, esses índices não elevam a população à imunidade de rebanho. Os casos devem continuar aumentando, embora o número de mortes proporcionalmente deva ser bem menor por conta da vacinação, atestando a eficácia da vacina. De acordo com o biólogo e doutorando do INPA, os mais de 100 mil que ainda não tomaram sequer a primeira dose em Manaus mantêm a transmissão acelerada e em grande escala. Para o cientista, apesar de reduzido, o número de mortos nesta terceira onda pode chegar a 1.500. Ainda pode ser esperado apenas para Manaus mais de 1.500 óbitos nessa nova onda, até que de fato toda a população atinja a imunidade de rebanho com as vacinas. Por conta disso, é extremamente necessário que nós vacinemos todas as crianças de 5 a 11 anos, que essa é uma parcela da população extremamente importante para estar vacinada e que se reduza a transmissão comunitária. Mesmo pessoas vacinadas podem contrair o coronavírus. Entretanto, essas pessoas desenvolvem a forma branda da doença e a carga viral no organismo dessas pessoas é bem menor. Se nós vacinarmos a população de Manaus acima de 90%, a população irá se ver livre do coronavírus. Os outros números da Covid divulgados pela FVS incluem 306 pacientes internados com Covid em Manaus, 55 deles em UTI e 7 em sala vermelha por necessitarem de vigilância constante. Dos que estão em leitos clínicos, 178 não foram vacinados e 15 tomaram só a primeira dose. Já dos que estão na UTI, 34 não foram vacinados e 3 receberam só a primeira dose. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora, Nathalie e ouvintes, é inacreditável que mesmo diante dessa alta no número de casos de Covid no estado do Amazonas, pessoas estejam promovendo ainda aglomerações e festas clandestinas. Só nesse fim de semana em Manaus, 8 festas foram encerradas pela CIF, Central Integrada de Fiscalização, por descumprir decreto que proíbe a venda de ingressos. Segundo o decreto do governo do estado, está suspensa a realização de eventos de qualquer natureza com vendas de ingressos, prevendo uma multa para os organizadores que descumprirem os protocolos sanitários de até R$500 mil. Vamos saber os detalhes da ação da CIF com o repórter Hector Silva. A CIF, Central Integrada de Fiscalização, encerrou entre a noite de sexta 14 e a madrugada de hoje, 17, um total de 14 eventos clandestinos em estabelecimentos comerciais da capital amazonense. A ação, que aconteceu por determinação do governador Wilson Lima, sob a coordenação da SSP-AM, Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, ocorre após um decreto do governo do estado suspendendo a realização de eventos de qualquer natureza com vendas de ingresso. O decreto, que passou a vigorar no último dia 15, prevê multa para organizadores que descumprirem protocolos sanitários de R$50 mil para R$500 mil. Apesar disso, a CIF não informou uma única multa nesse fim de semana. O que se vê com tantos casos é que o decreto não é cumprido e ninguém é multado. A reportagem do 18 Horas entrou em contato com a assessoria do governo do Amazonas e questionou justamente quantas multas foram aplicadas com base no decreto e quantas foram pagas. Até o fechamento desta reportagem, não tivemos respostas. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. A capital amazonense amanheceu debaixo de uma forte chuva. Pelo menos 96 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil Municipal. Entre elas, uma criança e uma mulher morreram em casa, vítimas de deslizamento de terra. Infelizmente, Artemisa, essa informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Entre as vítimas estão Raica Mirela dos Santos Pinheiro, que tinha 7 anos de idade. Ela foi vítima de um desabamento na rua Lagoa Grande, na comunidade
comunidade Fazendinha, na Cidade de Deus, Zona Norte, aqui da capital. Segundo os bombeiros, no momento do deslizamento, tinham 6 pessoas na casa, os pais e mais 4 filhos. Todos conseguiram sair, menos a menina. O imóvel possuía 2 cômodos e o terceiro estava em construção. A outra vítima foi identificada pelos bombeiros como Josiane da Silva Rodrigues, de 37 anos. Parte da casa dela, na rua Osmarina Martins, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro Cidade Nova 2, foi soterrada no deslizamento durante a forte chuva. Os bombeiros retiraram as vítimas dos escombros. Vamos ouvir o que disse o chefe de operações da Defesa Civil Municipal, José Mendes. Estamos aqui na Cidade Nova atendendo mais uma ocorrência. Hoje em Manaus choveu 80 milímetros de chuva, muita chuva, 4 horas de chuva. Estamos com a nossa equipe da Defesa Civil junto com a Senas. Estamos com mais 2 serviços sociais da Casa Militar, dando apoio para essas famílias. Inclusive, hoje teve uma situação no Fazendinha de uma criança em óbito e agora aqui na Cidade Nova de uma senhora devido às fortes chuvas. Mas estamos aqui. Você está ouvindo 18 horas. E no próximo bloco, Manaus inicia a vacinação infantil nesta segunda-feira, enquanto 48 crianças estão internadas por Covid-19. É daqui a pouco. Mix. E agora vamos conferir o tempo e temperatura para esta noite de segunda-feira aqui em Manaus. Com ela, Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Artemisa e ouvintes, como a gente viu agora há pouco, infelizmente, desde as primeiras horas do dia desta segunda-feira, chove muito na capital amazonense. Agora a chuva deu uma trégua, né, Artemisa? Mas como a Defesa Civil disse agora há pouco, choveu cerca de 88 milímetros, atualizando. 88 milímetros, esse é o número da Defesa Civil Municipal aqui na capital amazonense. E para a noite desta segunda-feira, de acordo com o clima-tempo, chove rápido a qualquer momento da noite de hoje. A mínima fica na casa dos 24 graus e a máxima de 30 graus. Mix. E o Rio Negro tem se mantido estável nos últimos 3 dias com a cota de 24 metros e 48 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Artemisa e ouvintes, começou hoje, enfim, a vacinação contra a Covid-19 das crianças de 5 a 11 anos aqui em Manaus. Atualmente, a rede hospitalar do Amazonas registra a internação de 48 crianças infectadas com coronavírus. Segundo o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado, só aqui na nossa capital são 8 crianças em leitos de UTI e 40 em leitos clínicos. 4 pontos estratégicos foram montados para a aplicação de 17.250 doses contra a Covid-19 destinadas ao público infantil. Os detalhes nós vamos saber agora na reportagem de Hector Silva. Começou na manhã desta segunda-feira a nova fase da campanha de vacinação contra a Covid-19, que contempla crianças com deficiências ou comorbidades de 5 a 11 anos. Segundo o prefeito de Manaus, Davi Almeida, 4 pontos estratégicos foram instalados para receber as 260.721 crianças que moram na capital amazonense dentro dessa faixa etária. A meta é imunizar pelo menos 90% desse público de forma escalonada por grupos prioritários e idade. Então vamos lá. Madalena Acidal, que fica no Santo Antônio, o Shopping Via Norte, nós temos o SESI Clube do Trabalhador na Zona Leste e aqui o Parque Cidade da Criança. Então nesses 4 pontos nós estaremos iniciando a vacinação das crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e também com deficiências, todas aquelas mesmas comorbidades dos adultos. De acordo com a SES, Secretaria Estadual de Saúde, 40 crianças estão em leitos clínicos internadas com Covid-19. 8 estão na UTI. A ordem de atendimento após o primeiro grupo será de indígenas e quilombolas, grupo 2, crianças que vivem em instituições de longa permanência como abrigos e orfanatos, grupo 3, e população geral na faixa etária recomendada, grupo 4, contemplando uma idade por vez em ordem decrescente, de 11 a 5 anos.
Os pontos de vacinação da Cidade da Criança, Clube do Trabalhador do SESI na Zona Leste e Centro de Convivência Madalena Arcedal na Zona Oeste funcionam de segunda a sábado, das 9 às 16. O ponto do Shopping Manaus Vianorte na Zona Norte funciona das 10 às 16 horas. Hector Silva, para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Na entrevista do dia, vamos falar com o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gesen Orellana. Boa noite, obrigada por participar novamente do programa 18 horas. Olá, Teresa. Boa noite, obrigado pelo convite. Estamos aqui disponíveis para tentar auxiliar no que for possível. A você, Renata, e o ouvinte do XFM. Obrigado. Gesen, segundo pesquisa do Datafolha, as regiões Norte e Centro-Oeste tiveram mais reinfecções por Covid-19. Cerca de 14% aí dos que dizem que foram infectados contam ter pego a doença mais de 2 vezes. Por que isso tem ocorrido nessas regiões? Inclusive na nossa, né? Isso, exatamente. Na realidade, esse estudo, ele foi feito em nível nacional, né? Mas em função do pequeno tamanho da amostra que o Instituto tinha para a região Norte e para a região Centro-Oeste, eles combinaram os dados, né? Então, se esse valor é de 14%, né, de pessoas que já têm um histórico, né, um relato de reinfecção pelo novo coronavírus, de ter adoecido pela segunda vez pela Covid-19, isso significa que muito provavelmente esse valor real na região Norte é um pouco maior do que 14%, né? Então, é algo que a gente até espera, né, em função dos graves acontecimentos que nós vimos aqui na região Norte, principalmente em Manaus, tanto na primeira como na segunda onda, e agora nesse segundo pico da terceira onda. Belém também foi muito castigada na primeira onda, Porto Velho, Boa Vista, Rio Branco, enfim. Então é um resultado esperado em função da violência da disseminação do novo coronavírus na região Norte. Então, quanto mais o vírus circula, mais pessoas ele infecta. Quanto mais pessoas ele infecta, aumentam as probabilidades, né, de você ter casos de pessoas 2 ou até mesmo 3 vezes infectadas pelo novo coronavírus. Boa noite, Gesen. Diante aí desse cenário de reinfecção, principalmente aqui no Amazonas, como a gente estava falando agora mesmo, quais medidas aí de restrição precisam ser adotadas pelos governantes aqui do nosso estado? Alguns países, inclusive, já retornaram ao lockdown. Essa seria uma saída para a gente tentar controlar esse vírus desenfreado? Olha, o controle da epidemia via lockdown é uma medida extrema, né? Que ela tem que ser pactuada entre a população, entre os tomadores de decisão e os políticos, né? A classe política, os empresários, enfim, toda a sociedade. E nós já vimos que as experiências aqui no Brasil, em especial no Amazonas e na região Norte, de tentar um lockdown, foram todas frustradas, porque tanto o governador do estado do Amazonas como o prefeito de Manaus são apoiadores, né, fervorosos do presidente Bolsonaro, que já disse várias vezes que descarta a possibilidade de lockdown. Então, apesar de ser o mais apropriado, né, para você conseguir puxar o freio de mão, digamos assim, da epidemia, infelizmente, de um ponto de vista prático, de um ponto de vista operacional, é muito difícil esperarmos, né? O prefeito Davi Almeida deu alguns passos bem tímidos, né? Inclusive, ele já autorizou, né, que as pessoas com 60 anos ou mais e com comorbidades voltassem ao trabalho remoto, né, ao teletrabalho, pelo menos pelos próximos 15 dias. Essa é uma medida insuficiente, né? A prefeitura precisaria aumentar a fiscalização de uso de máscaras em restaurantes, em bares, aumentar a fiscalização de festas clandestinas, aumentar a testagem em massa descentralizada pela cidade em diferentes pontos, né, para que ela possa ter uma noção melhor da dinâmica da epidemia e não concentrar
em um único local, como está sendo feito no Estúdio 5, né? Você tem toda aquela aglomeração de gente sintomática contaminando quem não está sintomático, quem está com suspeito e de fato não estava com o coronavírus. Então, são várias medidas que a Prefeitura e o Governo do Estado deveriam ter tomado já neste momento que nós estamos com uma explosão de casos graves por Covid-19 em Manaus. No entanto, estamos assistindo o filme que nós vimos em 2020, vimos em 2021 e se repete agora em 2022, que é essa combinação mortal da negligência sanitária das autoridades e de parte da população do Amazonas, infelizmente. Jazen, nós temos acompanhado durante as suas entrevistas, inclusive a sua preocupação, né, com essa contaminação desenfreada da terceira onda no Amazonas. Nós corremos o risco aí da mutação de uma nova variante? Olha, essa contaminação desenfreada, ela já era esperada, né? E o secretário estadual de saúde, o doutor Anuário, inclusive, se disse surpreso, né? E um tom, eu acredito que até pouco profissional, né? Porque uma pessoa que está na Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, que não espera que a Ômicron se dissemine violentamente em lugar onde você quase não tem medidas para frear a sua circulação, é algo que afronta, inclusive, o nosso conhecimento que nós temos acumulado da própria Ômicron, na Europa, nos Estados Unidos, em tantos outros lugares que nós vimos ela causar problemas, né? Então, as autoridades foram alertadas, né, várias vezes por vocês no final do ano passado. Insistentemente, nós temos dito isso praticamente todos os dias na imprensa, estamos fazendo isso, não só eu, mas outros pesquisadores também, de outras instituições aqui do Amazonas e até de fora do Amazonas, temos feito isso desde 2020, mas temos sido solenemente ignorados pelos tomadores de decisão, por essas pessoas que deveriam preservar a vida das pessoas e não contar mortes. Jazen, hoje a gente iniciou aí a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. E atualmente a gente tem um número aí que preocupa, né, as autoridades de saúde. Cerca de 48 crianças estão internadas em unidades hospitalares. 8 delas em unidades de terapia intensiva e 40 em leitos clínicos. Esse número pode ser ainda maior, já que a gente demorou tanto aí para iniciar essa vacinação? Infelizmente, esse cenário que nós estamos vendo hoje, né, dessa terceira onda, internar e matar várias crianças, ou pelo menos adoecer gravemente, gerar desperdício de recursos, né, no combalido, no desidratado sistema único de saúde, eu não tenho a menor dúvida que tem a marca do presidente Jair Bolsonaro, porque ele, desde o princípio, tem colocado empecilhos e desestimulado a população a tomar a vacina contra a Covid-19, além de atrasar a aquisição dessas vacinas. Você tem uma ideia, a Bolívia, que é um país muito mais pobre, um país muito menor, com menos recursos, iniciou a vacinação dessas mesmas crianças de 5 anos ou mais em dezembro de 2021, ou seja, não há justificativa para estarmos vendo essa cena que nós estamos vendo hoje, com leitos clínicos de crianças que poderiam estar vacinadas, lotando, e agora os de UTI também. Jazen Orellana, epidemiologista da Fiocruz Amazônia, muito obrigada pela entrevista. As suas considerações finais. Bom, as considerações finais é que as pessoas façam um auto-isolamento, que elas não esperem pelas autoridades sanitárias, porque essas autoridades que nós temos, tanto em Manaus como no governo do estado do Amazonas, elas são autoridades que contam mortos e não salvam vidas. Então façam auto-isolamento, evitem usar o transporte coletivo, usem máscaras, se vacinem e mantenham o distanciamento físico. Não adianta esperar pelas pessoas que nos levaram a 2 das maiores tragédias da história da saúde pública brasileira. Obrigada novamente, uma boa noite. Em Manaus, 6h33. Você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. E a Prefeitura de Manaus abre na próxima quarta-feira as matrículas para as creches municipais. Ao todo, serão ofertadas 3.917 novas vagas para as crianças
de 1 a 3 anos. Serão 2 tipos de processos diferentes de matrícula para essas crianças, Artemisa. Cerca de 1.680 vagas serão destinadas a um sorteio realizado pela Secretaria e acompanhado pelo Ministério Público. Além disso, Nathalie, também serão priorizadas crianças com famílias em situação de vulnerabilidade social. Detalhes vamos conferir agora com o repórter Rodrigo Soares. A partir da próxima quarta-feira, dia 19 de janeiro, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abre o período de inscrições para novos alunos do ensino infantil. As inscrições acontecem até o dia 25 e devem ser feitas somente pelo site inscrições.creche.manaus.am.gov.br. Do total de vagas ofertadas, 1.680 são para turmas do maternal 1, 2 e 3, que serão definidas por meio de um sorteio realizado pelo Sistema do Processamento de Dados Amazonas da Prodan no dia 27. Segundo o secretário de Educação, Paulderney Avelino, o resultado com a lista dos estudantes contemplados será divulgada no dia 28, no próprio endereço de inscrições. Do dia 19 ao dia 25, nós teremos o prazo para a inscrição dessas famílias de crianças para fazer a matrícula. E no dia 27, nós teremos o sorteio de 1.680 vagas de creche, já que as outras serão para rematrícula. Nós temos aí um sorteio no dia 27 que será feito pela Prodan. Das vagas ofertadas, 60% serão destinadas aos inscritos no Cadastro Único, o CAD Único, e 40% para os alunos do ensino infantil em geral. Segundo o secretário Paulderney Avelino, os critérios seguem as recomendações do Ministério Público, que prioriza os estudantes em situação de vulnerabilidade social. Para ficar bem claro, 60% das vagas, de 1.680 vagas, serão sorteadas para quem está no cadastro único, pessoas que estão no Bolsa Família, que recebem benefício do governo, e 40% que estão fora do cadastro. As outras 2.237 vagas são direcionadas para o Maternal 3, disponível nos Centros Municipais de Educação Infantil, que atendem crianças de 3 anos. Para este público, as matrículas devem ser realizadas no endereço matriculas.am.gov.br, nos dias 17 e 18 deste mês. Do dia 31 de janeiro ao dia 2 de fevereiro, os responsáveis pelos alunos devem comparecer à unidade de ensino escolhida durante a inscrição para a efetivação da matrícula. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos direto a Brasília falar com o correspondente do programa 18 horas, jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Nathalie. Boa noite a todos. Vamos falar então da paralisação aí dos servidores federais, Carlos Eduardo. Então amanhã os auditores fiscais da Receita Federal e mais 40 categorias farão mobilização em Brasília. Podemos dizer que é uma prévia já da greve geral que pode ocorrer em fevereiro desse ano? Exatamente, Artemisa. Só explicando uma coisa para você que eu apurei agora há pouco. O Sindifisco Nacional, ele está meio que se afastando desse bloco, desse grupo que vai promover amanhã essa mobilização que eles chamam de paralisação de advertência. Essa paralisação de advertência está sendo mobilizada pela FUNACAT, que é a entidade que representa os servidores de carreiras típicas de Estado, e a FUNACEF, que é ela que representa aí várias categorias do Serviço Público Federal. Ao todo, são 40 categorias do Serviço Público Federal que aderiram a esse movimento de fazer amanhã essa paralisação de advertência que começa 10 horas em frente ao Banco Central, aqui em Brasília, e tem outra mobilização marcada para as 14 horas em frente ao Ministério da Economia.
Como eu ia dizendo, o Sindifisco Nacional resolveu sair desse bloco e vai atuar de forma autônoma, somente eles, porque eles acham que a mobilização já começou, já tem algum tempo, desde o fim do ano passado, com a paralisação padrão. A operação padrão, né, que chama, que é aquele trabalho minucioso que eles fazem nos postos alfandegários, nos portos, aeroportos, fronteiras, que é aquele olhar mais minucioso que acaba gerando uma fila enorme. Esse trabalho já está sendo feito, que eles consideram um manifesto contra essa questão, essa falta de negociação com o Ministério da Economia, que eles também pedem o reajuste salarial da categoria, eles pedem o reajuste da categoria, a questão do pagamento de bônus por gratificação e produtividade, gratificação por produtividade e eficiência, né? E eles também querem que o governo tire do orçamento, resolva a questão do corte de 50% do orçamento da Receita Federal. Eles dizem que não é só a categoria dos servidores que está em questão, que está em perigo. Eles dizem que a própria Receita Federal, a instituição, também está fadada a parar de funcionar em maio desse ano, porque o orçamento da Receita foi cortado em 50%. Essa reivindicação do pessoal da Receita está em andamento. Como a gente falou na semana passada, tiveram reunião com o Ministério da Economia, com o ministro Paulo Guedes, não teve resultado. E o que vai acontecer amanhã? Amanhã, 40 categorias vão paralisar amanhã por algumas horas, fazendo um aceno ao governo federal de insatisfação com relação ao não reajuste de todas essas categorias do serviço público. Na verdade, Artemisa, esse movimento é uma reação do serviço público e de todos os servidores públicos contra o orçamento público que foi aprovado no fim do ano passado, que privilegiou apenas 3 categorias do serviço público federal, que são categorias da segurança pública: policiais federais, policiais rodoviários federais e policiais penais. Essas 3 categorias receberam reajuste de salário e manejo nas suas carreiras, que está ali dedicado só para eles R$1 bilhão e 700 milhões de reais. Isso gerou uma chiadeira danada, que agora os servidores públicos federais de várias categorias, inclusive professores, auditores, peritos, delegados, vão todos paralisar amanhã. Mas a gente falou agora há pouco, o Fábio Fayad, que é o diretor do Sindicato Nacional de Servidores do Banco Central, mandou um áudio para a gente, vamos soltar agora, falando que os serviços essenciais dessas atividades não vão paralisar, vão ser mantidos. Vamos ouvir. A reunião do Sinal, Sindicato Nacional dos Servidores do Banco Central, com o presidente Roberto Campos Neto, ocorrida no último dia 11, foi amistosa, porém não houve apresentação de uma proposta concreta de reajuste e de reestruturação de carreira. Por isso, o Sinal manteve a adesão por dia 18, paralisação, e na reunião que está prevista para o final de janeiro, não havendo proposta, a ideia é greve por tempo determinado a partir de fevereiro. Impactos são previstos no funcionamento de atendimento ao público, meio circulante, prestação de informações para o sistema financeiro, manutenção de sistemas informatizados, etc. Os serviços essenciais serão mantidos no dia 18 e espera-se uma adesão superior a 50% internamente falando. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o diretor do Sindicato Nacional dos Servidores do Banco Central, Fábio Fayad, que afirma aí, né, Cadu, que se não houver um acordo, então realmente haverá greve em fevereiro. Exatamente. Só ressaltando, Artemisa, o Fábio Fayad, ele é diretor desse sindicato, né, ligado aos servidores do Banco Central, mas ele também é diretor da FUNACAT, que é a entidade que representa as carreiras de Estado, típicas de Estado. Então, essas duas entidades estão envolvidas. Quando ele fala como diretor do Banco Central, ele também fala pelo FUNACAT. Então, é provável, assim como você disse, que possa haver uma greve geral em fevereiro desse ano com os servidores. Então, teremos um fevereiro bem difícil, já estamos tendo um janeiro difícil. Teremos um fevereiro ainda pior caso haja uma paralisação geral do serviço público federal em todo o país. Volto com você, Artemisa e Nathalie. Para quem reclamou de 2021, hein? 2022 está iniciando de uma forma, né, não muito leve, né, Carlos Eduardo? É 2021.2, né? Parece que a gente está vivendo em looping, né? Ali
Mas tudo bem. Boa noite, Carlos Eduardo Matos. Agora a gente vai falar de um assunto que interessa principalmente os nossos amigos ouvintes motoristas. Isso porque o CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária, determinou aí o descongelamento do ICMS no próximo dia 31 de janeiro sobre o preço aí dos combustíveis. É isso mesmo, Cadu? Conta pra gente aí sobre essa decisão. O Conselho Administrativo da Defesa Econômica abriu investigação sobre esses aumentos aí praticados pela Petrobras? Isso, Nathalie, tudo bem com você? Boa noite. Eu vou explicar essa história em 2 atos, né? Sobre essa questão dos combustíveis. O primeiro ato, o CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, em acordo com a maioria dos governadores, decidiu que não vai mais congelar o ICMS. Desde outubro do ano passado, o ICMS, a base de cálculo do ICMS está congelada e o preço, a alíquota foi mantida no mesmo patamar desde outubro passado. Então, agora o CONFAZ, a pedido da maioria dos governadores, decidiu que isso vai acabar. A partir do dia 31 de janeiro, a alíquota do ICMS em todos os estados, a base de cálculo, vai voltar à sua alíquota normal. Então, a gente não sabe. Aí eu perguntei da assessoria, perguntei do presidente do Fórum de Governadores, o governador do Piauí, Wellington Dias, vai ter reajuste? Ele disse que não, porque quem reajusta é a Petrobras, porque a Petrobras ela muda o seu preço com base no mercado internacional, na base do preço do mercado de barril de petróleo internacional, enfim. Não quer atribuir a ela o possível reajuste de preço. Não estou dizendo que vai reajustar. O Fórum de Governadores não soube informar se o retorno dessa alíquota vai resultar no reajuste do preço da gasolina nos próximos dias, a partir de fevereiro. Então, vamos aguardar e vamos acompanhar atentos, inclusive em Manaus, no estado do Amazonas, possíveis reajustes no preço da gasolina por conta desse retorno à alíquota normal da gasolina. O segundo ponto, Nathalie, é que, como você disse, o CAD, né, que é o Conselho de Administração de Defesa Fazendária, abriu 2 inquéritos contra a Petrobras. O objetivo desses 2 inquéritos são investigar os sucessivos aumentos dos preços. Eles estão eles estão pegando informações das últimas tabelas, pegando as notícias públicas e transformaram isso em 2 inquéritos e vão chamar os representantes da Petrobras para conversar e explicar a razão de tantos aumentos ao longo de 2021. Agora, lembrando, eles dizem que não há um caráter punitivo para no caso dessas 2 investigações. No caso que existe é um caráter de informativo. Eles querem mexer na política, na questão nas decisões da diretoria da Petrobras para evitar que haja em 2022 novos reajustes. É digamos assim, que é uma manifestação de um órgão de defesa, de um órgão de controle contra a Petrobras, que ao longo de 2021 fez em torno de 8 reajustes, principalmente a partir do segundo semestre. Então vamos observar esses 2 movimentos, principalmente essa questão do possível aumento do preço da gasolina por conta do retorno da questão do ICMS. Nathalie. Ninguém está aguentando mais, né, Cadu? Esses aumentos Exatamente. Todos. Vamos falar agora, vamos direto para a Câmara dos Deputados. Verdade que esse ano, o ano legislativo, ele volta para o regime remoto? Foi uma decisão de hoje à tarde do presidente Lira? Isso, Artemisa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, publicou um ato da mesa, que é como se fosse um decreto, né? Agora à tarde, como você disse, determinando o retorno às atividades remotas, né? As atividades presenciais voltaram aqui em Brasília, voltaram no Congresso Nacional em outubro. E agora, com o avanço da Omicron, né? Aqui em Brasília, Artemisa, está um pouco melhor que Manaus, devo dizer, viu? Manaus, o índice de contaminação está muito alto. Aqui em Brasília, ainda tem locais as pessoas estão um pouco mais precavidas. Os órgãos públicos já tiraram
a atividade presencial, muitos órgãos já voltaram para o trabalho remoto. Isso deu puderam antecipar um pouco o avanço da Ômicron. Ainda assim, os hospitais estão cheios, os laboratórios estão cheios, as farmácias não têm mais o teste de Covid, enfim, não está em situação caótica, mas está uma situação beirando a fora de controle. Por essa razão, Arthur Lira determinou hoje que as atividades, o retorno, né, das atividades legislativas será por meio remoto, né? Então, as atividades voltam agora em fevereiro, no início de fevereiro. Então, eles só vão retomar a atividade presencial depois do Carnaval, ou seja, em março. Vai ter um mês aí trabalhando remotamente. Porém, Artemisa, dando uma notícia de bastidor, tem um grupo de parlamentares aproveitando essa situação para tentar emplacar um ano inteiro de atividade remota. É bom? Talvez, porque evita-se o gasto de passagem aérea. Aqui em Brasília tem muito custo, né, com combustível, atividade, enfim. Porém, eles já estão focados nas eleições. Eles querem ficar nas suas bases para já começar agora em fevereiro o trabalho de campanha eleitoral, aproveitando as atividades remotas aí decretadas pelo presidente Arthur Lira. Artemisa, olha, antes de levar para você, eu tenho uma segunda nota, né? Eu tenho a questão falando em Ômicron, Artemisa. O candidato presidenciável Ciro Gomes, ele anunciou que vai manter o lançamento oficial de sua candidatura para o dia 21 de janeiro, ou seja, semana que vem. Por quê? Dia 21 é um dia muito especial para o PDT, que é o centenário de Leonel Brizola. Uhum. Oi, Artemisa, está me ouvindo? Sim, eu enfatizei junto com você que é o centenário, né, de Leonel Brizola. Isso, exatamente. O centenário de Leonel Brizola vai ser agora no dia 21. Então o PDT está preparando aí uma série de eventos aí remotos e presenciais. O Ciro Gomes, com o avanço da Ômicron, ele havia anunciado no Twitter que tinha cancelado esse evento, lamentavelmente havia cancelado, enfim. Só que hoje ele decidiu voltar atrás dessa decisão. Ele decidiu, no caso, ele disse que vai ter sim evento presencial, vai ser aqui em Brasília, na sede do PDT, na tarde do dia 21, só que ele vai exigir de todos os convidados a vacinação completa, no caso, o passaporte vacinal. Ele vai cobrar de todo mundo, inclusive as 3 vacinas. Ele fez questão de enfatizar esse ponto. Lembrando, né, que Ciro Gomes aí é um presidenciável, está ali na luta, né, ele está ali na corrida, empatado tecnicamente com o Sérgio Moro, tentando viabilizar uma liderança nesse grupo da terceira via, que é disputado entre ele e Sérgio Moro, ali estão tete a tete, digamos assim, e ele está tentando utilizar esse momento, o anúncio oficial, né, que vai dar um boom nas redes sociais, e também o centenário de Leonel Brizola, para tentar uma notícia boa, dar uma alavancada na campanha dele, que já começa agora em fevereiro. Volto com vocês, Artemisa e Nathalie. Obrigado pela sua participação, Carlos Eduardo Matos. Em Manaus, 6h52. Você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. E os trabalhadores da educação aqui do Amazonas voltaram a reivindicar reposições salariais, Artemisa. Em vídeo publicado nas redes sociais, Nathalie, a presidente do CITEAN, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, pede que o reajuste salarial anunciado pelo governo para este mês venha com retroativo negligenciado pelo Estado. Detalhes nós vamos acompanhar agora com a repórter Odinei Araújo. Todo ano, o trabalhador brasileiro tem direito a uma correção salarial garantida pelas leis trabalhistas. É a chamada database. Nesse período do ano, também são revisadas as condições de trabalho definidas em acordo, convenção ou dissídio coletivo de cada categoria profissional. Só que aqui no Amazonas, os servidores públicos do Estado, ao invés de reajuste salarial, tiveram o salário congelado desde o início do governo Wilson Lima, no chamado pacote de maldades, aprovado
aprovado pelos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas. O congelamento salarial dos servidores do Estado valeu de 2019 até dezembro de 2021. O fim do congelamento do salário, proposto pelo próprio governador Wilson Lima, foi anunciado com grande festa por ele mesmo nas vésperas do Dia do Servidor Público, em outubro do ano passado. Mas o que seria o maior reajuste salarial dos últimos tempos, no entanto, frustrou diversas categorias. É que depois de praticamente todo o mandato do atual governo com salário congelado, algumas categorias receberam esse mês apenas 2,4% de reajuste. Uma das insatisfações está na educação, que no reajuste salarial de 9,19% desse ano está tendo as datas bases de 2020 e 2021 esquecidas pelo governo do estado. A presidente do Sinteam, sindicato que representa os trabalhadores da educação no Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, enviou ofício ao governo do estado cobrando o pagamento do reajuste com o retroativo dos anos anteriores. O governador do estado anuncia pagamento da database 2020 e de 2021 a partir de janeiro. Mas e o retroativo? O que se tem a dizer a respeito disso? Na ausência do esclarecimento, nós estamos solicitando que o governo do estado se posicione e nos diga: nós, trabalhadores, vamos receber o nosso retroativo de março de 2020 e de março de 2021? Porque é preciso fazer essa correção. Nós perdemos muito no nosso poder aquisitivo de compra. É preciso que o trabalhador seja realmente valorizado. E as progressões horizontal e vertical, quando serão pagas? De acordo com a presidente do Sinteam, as progressões por tempo de serviço prejudicam mais de 30 mil trabalhadores. Do porteiro ao diretor, porque a progressão horizontal é um direito de todos. A progressão vertical está empacada, esperando uma assinatura do governador. Aqueles que desembolsam dinheiro para se formar, para ter títulos, não estão sendo valorizados. Portanto, é preciso que estejamos atentos. Por isso, estamos cobrando do governo do estado um posicionamento e um esclarecimento a respeito disso. O governo do estado até agora não respondeu ao ofício com a cobrança do pagamento das datas bases retroativas da educação. De acordo com o Sinteam, ao longo de todo o governo Wilson Lima, nenhum ofício relacionado a direitos trabalhistas da categoria foi respondido. Nas redes sociais, o governo do estado diz que vai pagar o reajuste da categoria a partir de janeiro. O problema é que esse ano é ano eleitoral e o governador do Amazonas fica impedido de dar qualquer reajuste depois de abril. Como não foi pago a database de 2020 e 2021, a preocupação dos trabalhadores da educação é como ele irá pagar a database de 2022. O 18 Horas tentou saber com o governo como ficará o pagamento atrasado de 2020 e 2021, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. O governo do estado anunciou hoje que os professores e pedagogos da rede estadual vão receber o reajuste de 9,19% no salário de janeiro. O percentual, segundo o governo do estado, corresponde à data base dos anos de 2020 e também do ano de 2021. Aí, nesse caso, fica pendente aos trabalhadores da educação o pagamento da data base do ano de 2022. Para a presidente do Sinteam, sindicato que representa os trabalhadores da educação no Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, o governo do estado fala do percentual, mas esquece do pagamento retroativo que todos os trabalhadores merecem desde o dia 1º de março de 2020. É que quando o próprio governador Wilson Lima congelou os salários dos trabalhadores, ele congelou também o poder aquisitivo da compra de todos os servidores. Além disso, segundo a presidente do Sinteam, o governo apenas cumpre a lei e não está fazendo nenhum investimento na educação do Amazonas. Investimento seria, segundo o Sinteam, se ele desse um aumento real para a categoria. 18 Horas. Vamos aos números da Covid-19 no estado do Amazonas com Nathalie Moraes. A Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas confirma o diagnóstico de 2.100
674 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas no Amazonas, totalizando 452.433 casos da doença. O boletim epidemiológico confirma ainda um óbito pela Covid-19 encerrado por critérios clínicos, elevando para 13.858 mortes o total aqui desde o início da pandemia. Em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Nesta pandemia, o governo do Amazonas vai mostrando que não tem pena de seus eleitores. O sofrimento das pessoas nas longas filas de espera nas unidades de saúde por um simples teste de Covid-19 se mostra algo desumano. Esperar para fazer o teste faz parte do sistema, mas esperar a ponto de causar sofrimento e revolta, não. A maior preocupação das pessoas hoje é saber se está ou não com Covid. E em meio à explosão de casos, o teste é um direito básico. Só assim podemos proteger amigos e parentes. A demora absurda no atendimento a esse direito parece ser só mais um capítulo na errática gestão da pandemia no Amazonas. 18 horas. Em Manaus, 7 horas em ponto. Boa noite, Nathalie Moraes. Boa noite para você que nos acompanhou até agora no programa 18 horas. Muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.